A paz, meus queridos. Estou começando uma série hoje que fala sobre os tempos da vida. Como discernir o tempo e como viver bem o tempo da nossa vida. Vai ser tremendo, vai ser muito elucidativo e vai nos ensinar a viver cada tempo da nossa vida de maneira que sejamos plenos e felizes. Mas antes de começar a palavra de hoje, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no meu canal, caso não tenha feito ainda. Apertasse o sininho para receber todas as notificações, né? Todas as mensagens que serão postadas. E você pode dar um like aí, mas não se esqueça de interagir com o meu canal. Dá um like, pode até dar um dislike se quiser. E também o que seria legal é fazer comentários para que eu possa ver o que você foi tocado na palavra, se você tem alguma pergunta, algum esclarecimento sobre o que eu vou falar, é muito legal. Eu quero conhecer você e interagir com você, tá bom? Você que é meu seguidor, minha seguidora, quero conhecê-los assim e responder, sabe, as perguntas que talvez você tenha, tá bom? Mas vamos começar. Nós sabemos que nós temos o tempo presente, passado e futuro. Eu vou começar com o passado, pois o presente e o futuro e como discernir os tempos em nossas vidas. Hoje eu vou falar sobre o tempo do passado. Como viver com o passado, como conviver com o passado. A gente sabe que o passado já era, não é? Mas a gente traz consequências e cargas do passado. Né? Experiências ruins, por exemplo, pode tornar o seu presente um fardo, caso o seu passado não seja bem resolvido, não é? Mas o seu passado pode trazer um legado, não é? Um acúmulo de experiências que te fizeram progredir e hoje você está em um outro estágio ainda maior. Mas como conviver com o passado? A gente pode conviver com o passado e devemos conviver com o passado de duas formas: esquecendo coisas do passado e lembrando coisas do passado. Que coisas são essas que devemos esquecer do passado? Em primeiro lugar, nós temos que esquecer do passado. Eu digo esquecer, não é apagar da memória, mas é resolver, não é? Para que esses fantasmas que possam vir do passado te assombrem. O que você precisa esquecer do passado é o que te prende ao passado e não te deixa avançar. Sabe aquelas experiências que feriram você e te tornaram, às vezes, amarrado, manietado, entristecido, não é? Muitas vezes paralisado e não te impede de avançar. Então, essas experiências, essas lembranças, você tem que esquecer, mas não assim apagar da memória, porque muitas vezes a gente não consegue, mas a gente tem que voltar, lembrar, curar, para que as lembranças e os fantasmas não te manietem hoje, ou seja, não te prendam de tal forma que você não consiga avançar na sua história, não é? Em Filipenses, no versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração que eu acho que a gente tem que se apropriar para nós. Essa tem que ser a nossa decisão na vida. E ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. O que ele está falando aqui? De uma vida perfeita, né? Mas em uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quais foram os processos que Paulo usou aqui? Primeiro ele diz assim: uma coisa eu faço, e faço bem, porque ele foi um homem de sucesso, né? O grande apóstolo aos gentios, que estabeleceu as igrejas, né? Fora de Jerusalém, fora de Israel, e por isso que o evangelho chegou até nós, por causa dele. E o que ele fez? Ele se esqueceu das coisas que ficaram para trás. E ele tinha uma carga, uma história muito pesada, né? Porque Paulo, ele foi um judeu, um estudioso da palavra, ele foi um dos líderes religiosos da época,
mas isso levou a perseguir a Jesus Cristo e os seus seguidores. E ele fez coisas terríveis, né? Matou, levou preso em cadeias, né? Vocês lembram que ele estava até no apedrejamento de Estevão e consentiu com aquele apedrejamento? Então, imagina um cara que depois tem um encontro com Jesus, se converte. Imagina se ele carrega, né, aquelas culpas do passado, das coisas terríveis que ele tinha feito. Ele não ia conseguir avançar. Mas o que ele fez? Ele deixou o passado para trás, como um capítulo de um livro já lido. E ele focou nos próximos capítulos, focou no final da história. Porque o que ele diz aqui? Olha, eu me esqueci das coisas passadas e avancei para as que diante de mim estão. Ou seja, como você lê um livro, você lê o primeiro capítulo, o segundo, você não vai ficar voltando toda vez e remoendo aquela história, não. Você vai ler o terceiro, o quarto, até chegar no fim da história. Foi o que ele fez, ele deixou o passado. Não trouxe aquela carga, né? Aquela culpa. Uma vez que ele conheceu a Jesus e se arrependeu dos seus pecados e foi lavado pelo sangue, ele partiu para frente. Partiu para o cumprimento do propósito que Deus estabeleceu para a vida dele e fez isso com excelência. O passado não manietou, o passado não paralisou, mas o passado que fez na vida dele, né, trouxe ainda um peso maior de compromisso com aquela verdade que ele estava vivendo. Aquele homem que era obstinado em cumprir bem a sua religiosidade quando era um dos líderes, hoje ele era obstinado em cumprir o propósito de Deus para a sua vida. Então é isso que você tem que fazer também. Aí ele diz assim, porque eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. A gente tem que deixar o passado e ter um alvo pela frente. Quando eu falar do futuro, é isso que você tem que focar. Você tem que focar no final da história, né? Porque o fim é melhor do que o começo. Se você terminar bem, é mais importante do que você começar bem. Na verdade, tudo é importante. Mas o que eu quero dizer é, se você começar bem, mas não terminar bem, alguma coisa aconteceu aí. Então, Paulo ele deixou para trás, né, toda aquela carga negativa e foi para frente. E em Filipenses 3, 4 e 7 diz assim, ele dizendo, né, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pessoa pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, né? Que currículo, né? Que histórico. Ele era irrepreensível, ele podia ficar focado em tudo aquilo que ele já havia conquistado, mas o dia que ele encontrou Jesus, ele refutou tudo aquilo como perda. Ele diz assim, mas para o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então, o dia que ele entregou a sua vida para Jesus, ele começou a escrever, né? Ele se abriu para que Deus escrevesse na vida dele uma nova história. E isso é muito importante, porque muitas vezes você se converte e você, em vez de passar limpo a sua história, né, você fica remoendo as coisas do passado, ainda fica amarrado com falta de perdão, com coisas ruins que você viveu, sendo que o que é importante é você entregar tudo para Cristo. E se cometeu algum pecado, pedir perdão. Mas se você tiver ele falou assim, olha, ele estava conversando, né, escrevendo para os filipenses, e ele diz assim, se vocês podem confiar na carne, ou seja, nos dons pessoais, né, nas qualificações, muito mais eu. E ele botou essa lista aqui incontável, né, de predicados que ele tinha adquirido e de posição que ele tinha adquirido, mas ele sabia que, embora o passado tivesse coisas ruins, tinha todas essas coisas que ele acumulou como status, e mesmo assim ele foi capaz de deixar para começar uma história nova. Então, como lidar com o passado? Esquecendo às vezes as coisas ruins, esquecendo também as boas, para viver o novo de Deus. Em segundo lugar, você tem que não deixar se limitar pela sua história.
mas você tem que superar a sua história. Vocês lembram lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, fala da história de Jabez. E lá, nesse texto, vem uma incontável, lista, numa genealogia, os pais, os filhos e as descendências todas, e de repente, só citando o nome, de repente para contar a história de uma pessoa, para contar a história de Jabez, e diz assim: foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves de todo mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Olha que coisa. Esse homem, ele teve que se desligar, esquecer com algo que veio desde o seu nascimento, que o limitava. Ele teve que superar aquela situação. Quando a sua mãe foi dar a luz a ele, deu o nome de Jabez porque ela teve muita aflição para dar à luz. E Jabez significa aflição, tristeza. Agora imagine uma pessoa que a vida inteira é chamado de tristeza, dores, né? O que aquela pessoa traz para si como ministração até do próprio nome desde que nasceu? Puxa, minha vida vai ser terrível mesmo, né? Só declaro coisas ruins sobre mim, até o meu próprio nome. Mas o que aconteceu? Que um dia ele resolveu romper e esquecer a sua herança maligna, pediu a Deus e Deus reverteu a sua história. E numa linhagem de incontáveis nomes, a Bíblia parou para falar dele. Porque ele foi mais, aqui diz assim que ele foi mais ilustre que seus irmãos. Em outras palavras, ele prosperou e ficou famoso, tornou-se uma celebridade da época. De tal foi o progresso e a prosperidade da sua vida. Então, meu querido, o passado a gente tem que se livrar disso. Em primeiro lugar, se esquecendo daquilo que te impede de avançar, esquecendo daquilo que não te propicie para avançar. Então, você tem os limites, aquilo que coloca limites na sua vida, mas você tem que esquecer isso para que você possa superar e ter uma vida próspera e abundante. Em segundo lugar, você tem que lembrar coisas do passado. O que devemos lembrar coisas do passado? Duas coisas. Memórias que te trazem esperança e lembrar-se e olhar para os marcos de vitória. Em primeiro lugar, o seu passado deve ter situações que te trazem esperanças. Porque se você olhar para trás, é fato que a gente grava muito mais as dores, não é? E os reveses do que as bênçãos. Isso já é comprovado, porque aquilo que mexe com você, e muitas vezes a dor mexe mais do que a alegria, aquilo te marca, mas aquilo você tem que esquecer. Você tem que buscar a cura em Deus para superar e viver, né, o presente e o futuro de forma satisfatória. Mas você tem que lembrar das coisas boas, né? Lá em Lamentações 3:21 diz assim: quero trazer à memória o que me dá esperança. Aqui Jeremias, né, foi um profeta que profetizou tanto, né, ao povo de Judá para que eles se arrependessem, que eles estavam pecando contra Deus, e Deus falava: vou trazer juízo, Judá será cercada, Jerusalém vai cair. E ele tantos anos profetizando, ninguém ouviu. O que aconteceu? A Babilônia veio, cercou Jerusalém, né, tomou a Jerusalém, e lá ele está vivendo esse momento, vendo tudo em ruínas, e ele olha para aquela situação e fala assim: eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. E ele trouxe à memória coisas que Deus já havia feito com o seu povo, os grandes livramentos, e ele entendeu que, embora eles estivessem passando por aquilo, existiria um futuro melhor. Então é isso que você tem que fazer, você tem que trazer esperança, trazer à memória o que te traz esperança. E ele fez isso para que pudesse viver o futuro, senão ele ia ficar amarrado, lamentando. Aqui fala Lamentações
de Jeremias, porque você sabe que mesmo ele chorando, lamentando, né? Porque quando a gente está sofrendo, meu querido, não adianta secar as lágrimas, engolir as lágrimas e fazer com que se nada tivesse acontecido. Isso não existe. Se você estiver vivendo algum momento de tristeza, chore, né? Lamente. Mas aí você tem que enxugar as lágrimas em certos momentos e trazer à memória o que te dá esperança. Porque a esperança é o vetor positivo que vai te fazer viver o próximo dia e os próximos dias da sua vida. Tá bom? Em segundo lugar, você tem que lembrar, olhando os marcos de vitória. O que é marcos de vitória? Toda vez que você tiver uma vitória, faça um marco. Escreva em algum lugar, compre alguma coisa, faça uma festa, faça um vídeo, celebre de alguma forma. Porque hoje em dia, sabe o que acontece na nossa vida tão corrida? A gente luta, pede. Às vezes você está aí amarrado em dívidas, Deus resolve o seu problema, o teu negócio prospera e você esquece, não faz nada. Não faz nada para fazer um marco que Deus te deu aquela vitória. Né? Às vezes a gente está doente, persevera, é curado e não faz nada para marcar. A gente tem que fazer algo para marcar, trazer uma oferta no altar em agradecimento, fazer um vídeo, fazer um jantar, celebrar, dar ação de graças para Deus. Eu gosto muito de fazer marcos de vitória. Por exemplo, eu e Lamartine, quando a gente tem uma vitória, a gente faz um culto de celebração, sabe? Eu me lembro uma coisa que marcou muito num culto, que eu estava tão feliz que a gente estava comemorando uma vitória que eu dançava no altar. Até o pastor convidado que estava do meu lado, ele estranhou, ele virou para mim e falou assim, ele era meu amigo, me chamava de Lília, falou, nossa Lília, eu nunca te vi assim. Porque, e aquilo marcou porque eu fiquei feliz celebrando, dançando, que não é natural, né? Eu sou mais fechada assim, e me marcou porque ele viu que eu estava diferente. Então, assim, faça marcos de vitória, celebre seu aniversário, celebre, sabe, bodas de casamento, celebre, agradeça, estabeleça marcos, porque você tem que olhar para o passado e ver as boas coisas que Deus fez na sua vida, viu? E aqui eu quero ler um texto que está lá em Josué 4, 20 e 23, quando o povo atravessou o Jordão, Deus falou assim, tire pedras do meio do Jordão, quando vocês passarem o Jordão, né? Vocês lembram que Josué, quando foi tomar posse da terra com o povo, Deus abriu também o Jordão. Não foi só o Mar Vermelho quando eles estavam saindo do Egito, não. Aqui, para entrar na terra prometida, Deus abriu o Jordão. E Deus falou para Josué, no meio do Jordão você vai pegar 12 pedras e depois você vai fazer um altar. Eu vou ler para vocês aqui, ó, o texto. Josué 4, de 20 a 23. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-as Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo, Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Olha que coisa linda. Ele falou, faz um altar, pega as pedras e faz um altar. E quando os seus filhos virem esse altar, essa coluna, eles vão perguntar o que é isso, e você vai contar, assim como nós passamos a pés enxutos no Mar Vermelho, passamos o Jordão também. E assim a gente tem que fazer marcos, porque quando você olhar para o passado, você tem que lembrar do que te traz esperança, e você tem que lembrar das vitórias que Deus te deu. E se Ele fez uma vez, Ele fará hoje e Ele fará amanhã, porque Jesus Cristo, aquele que nos concede a vitória, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, lide bem com o seu passado, para que ele venha a ser uma grande bênção para a sua vida e te impulsione para um futuro muito feliz e próspero. Deus te abençoe.